Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos aí com mais um exercício, uma questão de geometria plana, né? Nós estamos aí resolvendo uma playlist. Você pode adquirir questão por questão, você pode adquirir a resolução de todas elas ao mesmo tempo. Mas vamos lá. A questão diz assim: um triângulo isósceles tem base medindo igual a 8 centímetros e lados iguais medindo 5 centímetros. A área desse triângulo é... Bom, vamos entender o seguinte: um triângulo ele pode ser classificado quanto aos ângulos e ele pode ser classificado quanto aos lado. No nosso problema aqui, nós precisamos de classificados quanto aos lados. Quando ele é classificado quanto aos lados, ele pode ser equilátero, isósceles e escaleno. Isso é a classificação dos triângulos quanto aos lados. O que é um triângulo equilátero? Equi igual látero, igual lado. Então ele tem 3 lados iguais. O isósceles, ele tem 2 lados iguais. E o escaleno, ele tem os 3 lados diferentes. Então essa é a classificação do triângulo quanto aos lados. Então essa é a informação que você precisa saber a princípio. E nós estamos tratando aqui com um triângulo, como o problema diz, que é isósceles. Então como é que eu desenharia esse triângulo? Eu desenharia ele assim, ó. Eu tenho uma base, tenho 2 lados iguais aqui, ó. A base é 8 e os lados são 5 cada um, tá vendo? 8 centímetros, 5 centímetros. Bom, para eu calcular a área de um triângulo, a informação que eu preciso é essa aqui, ó. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Eu tenho a base, uma das bases, que é 8. Essas aqui também podem ser consideradas bases, mas aí você vai complicar o problema. Por que nós vamos manter, como o problema diz, ó, a base medindo 8, essa referência? Pelo seguinte, a gente vai precisar da altura referente a essa base. Ó. E o que seria a altura? Vamos definir a altura? A altura é uma linha que parte do vértice, vai até o lado oposto de qualquer figura, formando um ângulo de 90 graus. Isso que é a altura. Ela parte de um vértice e vai até o lado oposto a esse vértice, formando um ângulo de 90 graus. Só que, uma outra informação que você precisa saber é o seguinte: quando você tem 2 lados iguais de um triângulo qualquer, ou 3 lados iguais, por exemplo, você tem, no caso, o triângulo equilátero, que tem 3 lados iguais. Se ele tem 3 lados iguais, ele vai ter 3 ângulos iguais também, tá vendo? Como aqui? Por quê? Porque o ângulo oposto é proporcional ao lado. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é proporcional ao lado de 5 centímetros. Da mesma forma que esse ângulo aqui, ó, ele é proporcional ao lado de 5 centímetros lá. Então, ele vai ter 2 ângulos iguais. Mais uma informação para você guardar aí, que é muito importante para você resolver problemas, tá? E aí, vamos voltar para a altura. Quando você traça uma altura relativa ao vértice que une os 2 lados iguais, aí você já sabe o que é altura. Essa altura ela vai coincidir com uma coisa chamada bissetriz e ela vai coincidir também com uma coisa chamada mediana. A bissetriz e mediana. Então a altura ela coincide com a bissetriz e com a mediana. O que seria a bissetriz? A bissetriz é uma linha que divide o ângulo no vértice onde ela passa em dois ângulos iguais, tá vendo aqui, ó? E o que seria a mediana? A mediana ela partiria do vértice e ela ia até o lado oposto, dividindo o lado oposto em 2 segmentos iguais. Então como aqui é 8, aqui fica 4, aqui fica 4, tá vendo? A mediatriz ela divide o lado oposto em dois tamanhos idênticos. E isso aí é o que nós precisamos de saber, ter de conhecimento, para saber que quando você traça a altura do triângulo isósceles, o que você está fazendo? Você está dividindo esse triângulo isósceles em 2 triângulos retângulos iguais. Então, esse aqui é a altura, né? É o que eu quero. Então, eu tenho um triângulo aqui assim, ó. Olha só o triângulo que eu tenho aqui, ó. Eu vou dar um zoom nele. Eu tenho uma hipotenusa aqui que vale 5, uma altura que é H, e um cateto, que H é um cateto, e 4 é o outro. E para mim saber qual é essa altura, basta usar as relações métricas do triângulo retângulo, que é o quê? Lembra? Quando você tem um triângulo retângulo, olha só o que você tem. O lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa. Os outros 2 lados são catetos. E uma relação métrica conhecida, e que você vai usar várias vezes quando você estiver resolvendo problema de geometria, é que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. É essa relação que você vai usar aqui para você descobrir qual é a altura. Então vamos lá? Então vamos lá, vamos usar essa relação. Bom, a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, é o lado oposto, que é 5 ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, que é 4, mais o outro cateto ao quadrado, que é a altura. Para me saber, é só descobrir ali qual que é a altura. Então fica assim, ó, 25 é igual a 16 mais h ao quadrado. Para mim achar o h ao quadrado, eu isolo ele, deixo ele sozinho. Então fica assim, ó, 25 menos 16, 16 está somando, vai para lá subtraindo. É igual a altura ao quadrado. Então 25 menos 16, pede um emprestado, 9. 0. 9 é igual a h ao quadrado. E agora, se você extrair a raiz quadrada dos 2 lados aqui, ó, a raiz quadrada de 9 é 3, é igual a raiz quadrada de h ao quadrado é h. Ou seja, h é igual a 3. Agora eu tenho tudo que eu preciso, tá? Eu tenho tudo que eu preciso para resolver o meu problema, ó. H é igual a 3. Então, olha só, vou usar aqui nessa fórmula agora para calcular a área. A área vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, a área base, que é 8, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então, a área vai ser 8 vezes 3, 24, dividido por 2, que é igual a 12 centímetros quadrados. Tá aí o exercício resolvido, beleza? Até a próxima aí.